E aí, pessoal, Sérgio mais uma vez gravando para o canal, falando sobre comunicação visual. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, meio que batendo um papo com você. Eu tenho feito, né, algumas vezes, sobre temas que a gente vai vendo e vai conversando dentro dos grupos de WhatsApp que a gente tem, né, de comunicação visual. E assim, o que eu gostaria de falar com vocês, né? Sobre o preço da terceirização. Hoje eu estava num grupo de WhatsApp, até estou aqui com o celular aqui na minha mão, para eu não fazer, não deixar ninguém para trás, né? Uma pessoa chamada Lorenzo, ele estava perguntando quais seriam os valores da terceirização hoje, né? Quanto que ele poderia estar vendendo para a terceirização. E isso me leva a fazer um pouco de reflexão da época que eu terceirizava aqui para a empresa, para depois que eu passei a terceirizar para os nossos parceiros. Como que era lá no passado e como que é hoje isso. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. É sobre esse hiato histórico e as condições que tínhamos no passado para as condições que temos hoje e qual que é o resultado que isso proporciona para as empresas de comunicação visual e, por que não, para os terceirizados também. Então, assim, eu gostaria de falar para vocês assim, olha, nós estamos em 2025, a média que eu vejo de pessoas terceirizando né, o mais comum, entre 30 a 40 reais. Então, eu vejo essa oferta na internet com assim, mais comum, sendo mais comum. Lógico que a gente vê muitas pessoas terceirizando a 28, a 25, a 23, a 24, e eu já cheguei a ver a 18 reais. Se bobear aí, você que está do outro lado aí, assistindo esse vídeo, você já deve ter visto até mais barato que isso. Depois você deixa aqui no comentário aqui se você viu alguma coisa mais barato que isso daí. Mas assim, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês de 2005, quando eu adentrei na questão da impressão digital, até agora 2025. Então, eu estou há 20 anos, né? Eu estou há 20 anos com a impressão digital. Lógico, lá em 2005, lá eu ainda terceirizava. Tinha algumas empresas no Brasil muito fortes de terceirização, porque tinha poucas máquinas no Brasil naquele momento. Mas, pasmem, gente, em 2005 eu pagava, tá, para fazer 1 metro quadrado de impressão digital, a bagatela de R$ 65. R$ 65. Te vendia 95, a 130, 135. Ainda tinha muito essa situação da composição de preço em cima do metro quadrado. Se você, como eu, acha que não é a correta, tem vídeos aqui no canal que você pode, assim, colocar mais informações sobre essa situação do metro quadrado, mas não é o caso do nosso vídeo hoje. Tá? Então, nós estamos falando sobre o histórico, né? E o custo de como que era no passado e como que é hoje. Então, lá em 2005, R$ 65. Então, hoje, né, 30, 40 para os mais comuns e até R$ 18 para aqueles que, de repente, têm um método de produção mais rápido, tem uma logística melhor, compra material melhor, ou até mesmo não sabe calcular preço, né? Então, vai muito daquela questão do concorrente, e se o meu concorrente faz a 20, eu faço a 18, e assim vai indo, né? Mas assim, gente, vamos parar para pensar e vamos entender o contexto histórico disso. 2005, quando eu fazia a R$ 65, trazia a impressão para minha empresa a R$ 65, o preço da matéria-prima era totalmente diferente. Nós pagávamos no adesivo, lá naquela época, R$ 2,30 no metro de um adesivo. Hoje você chega a comprar adesivos a 12, 15, 20, 30 reais, e lógico, existe uma possibilidade muito maior hoje de adesivo, né? A gente não tem só aquele adesivo básico que antigamente se encontrava mais.
Hoje você tem adesivo para piso, para chão, para parede, com mais cola, com menos cola, fosco, brilhante, com textura e assim por diante. Mas não se justifica o preço de 65 cair para 40 e o preço do adesivo pular de 2,30 para um adesivo mais barato hoje é 6,50. Né? Nós estamos gravando esse vídeo em 2025 agora, no final de fevereiro de 2025, para que você tenha um contexto de preço, né? Então não há o que justifique essa discrepância e baixar o preço da impressão digital e subir o preço do material. Sem falar que os equipamentos também subiram. Com algumas exceções da tinta, por exemplo, que se custava mais caro a tinta lá em 2005 e hoje ela custa mais barato no Brasil, porque a maioria das tintas de 2005 elas eram importadas, elas não eram nem feitas no Brasil. E hoje nós já temos algumas tintas que são produzidas no Brasil e isso força com que o preço desça um pouco, né? Os encargos governamentais, gente, daquela época de 2005 de hoje são totalmente diferentes. Nós temos até impostos que são diferentes hoje. O que leva mais ainda a fortificar que não se justifica essa situação, né, esse contraponto entre baixar o preço do metro quadrado, né, de venda hoje, sendo que todos os custos subiram. E os salários? Os salários da sua empresa, o salário que você recebe hoje é o mesmo de 2005? Não é, né? Você recebe mais hoje. Apesar do poder de compra ter diminuído, o seu salário em valores, em reais, é mais caro, é mais alto, né? O salário do seu colaborador hoje ele é mais alto. Então não justifica você. Então o que está acontecendo é o seguinte, que quando você baixa esse valor da venda, né, e sobem os preços dos insumos, do transporte, por exemplo, naquela época o transporte, eu pagava, por exemplo, para trazer uma impressão para cá na casa de R$20, e hoje, se eu tiver que fazer o mesmo percurso, eu vou pagar 60, 65. Volto a falar, não justifica isso, não justifica. O que vai acontecer? Quanto mais baixo você vende e a sua margem diminui, mais você tem que produzir, mais você tem que trabalhar igual um doido, mais você tem que forçar seu equipamento, mais você vai pagar de manutenção do seu equipamento também. Então a gente precisa pensar um pouco nessa situação, né? Mas os tempos mudaram, Sérgio. Sim, eu concordo que os tempos mudaram, a concorrência aumentou. Ou antigamente você não tinha a pessoa que fazia impressão digital na sua cidade, agora você passa a ter, né? E você não passa a ter um só, você passa a ter vários, você passa a ter a internet te pressionando. Mas o posicionamento e entender essa situação, ela tem que ser estudada, ela tem que ser entendida. Mas por que as empresas sobreviveram, Sérgio, dessa época toda fazendo isso? Porque é o seguinte, gente, nós vendíamos impressão digital a R$150 o metro. Então você podia vender por metro naquele momento, que todos os problemas que você tivesse, você conseguiria absorver em cima do metro, porque a sua margem era muito alta. A margem de trabalho era alta, você comprava por 65, vendia por 150, você tirava os encargos, né, governamentais, você tirava salário, você tirava deslocamento, você tirava aplicação e ainda sobrava dinheiro no teu bolso. E aí, quando os materiais começam a subir e os preços começam a descer, a sua margem começa a ficar menor, começa a ficar pequena. E aí você já não consegue mais tirar tudo aquilo que envolve na comunicação visual dessa margem que tem. Então, por isso que hoje nós já falamos que vender por metro quadrado é um risco muito alto. Você pode vender a sua matéria-prima por metro quadrado, mas a aplicação, o deslocamento, essas coisas tem tudo que ser calculado por tempo. E se você quer aí na sua empresa melhorar a sua empresa, você tem que ter lucratividade. Você tendo lucratividade, você investe em tecnologia melhor, você contrata os melhores colaboradores. Esses colaboradores, eles ficam mais contentes porque você está pagando em dia. Agora, se você
já não tem condição de pagar bem e ainda paga fora do período, aí você imagina o problema que tem. Os seus fornecedores querem vender para quem paga em dia, para quem paga o boleto lá na data certinho. Ah, eu começo a pagar atrasado, o cara já não quer mais te vender no boleto, você já tem que passar o cartão, aí você tem que ter crédito do banco. Esse ciclo vai ficando cada vez pior. Tudo isso por causa da margem que era alta e passa encolhendo e ficando cada vez menor. Então, essa reflexão é que a gente tem que ter. Qual que é o ponto que você quer dentro do seu negócio, dentro da sua empresa? Você quer ter lucro? Você quer ter possibilidade de comprar melhor, de vender melhor, de investir em tecnologia, de ficar cada vez mais na ponta? Ou você quer ir abaixando e trabalhando cada vez mais para suprir a necessidade do negócio, da sua família e de quem trabalha com você? Então, essa é a reflexão hoje que eu trago para vocês, né? Então, assim, aqui no grupo ainda, né, eu coloco aqui o Lorenzo, né, como quem puxou a conversa, né? Ó, Fênix Comunicação Visual aqui, ó, ele fala que a lona 440 para revenda, por exemplo, ele faz, e adesivo 010, ele faz a R$40 em Maringá. Então, tá bem dentro daquilo que eu falei para você, né? Outras pessoas já criticam um pouco a venda do terceirizado. Falam, ó, eu já vendi muito para terceirizado, mas não compensava. Eles começam a assediar meus funcionários, a ter cada vez mais exigências do que o cliente final. E é gozado essa questão da exigência, gente, porque muitas vezes por um terceirizado, relou a cabeça, deu uma manchinha e tal, para tudo e roda de novo. E para o cliente final, muitas vezes, que é aquele que você tem que tratar em berço de ouro, esse daqui passa, essa manchinha passa, essa batidinha de cabeça passa. Pensa nisso daí, né? Olha que coisa. E eu ainda vou além, né? Mas o terceirizado é legal, dá volume e tal, tudo, mas aqui na nossa empresa, aqui nós temos alguns parceiros que a gente roda o terceirizado, mas são parceiros de longa data. Nós trabalhamos muito com o terceirizado lá em 2005, quando a gente adquiriu o equipamento de impressão digital, que na nossa região quase não tinha. Então, 80% da nossa venda era para os terceirizados. Então, o foco era terceirizado, o terceirizado nem vinha na empresa, ele mandava o arquivo, a gente rodava e tinha um carro que distribuía depois nas empresas e a gente foi trabalhando assim. E assim, se você tem essa intenção do terceirizado, de garantir mais escala, esse tipo de coisa, o foco seu, a estratégia sua é essa, invista nisso. Então, trabalhe para o terceirizado, trabalhe focando esse tipo de empresa, né? Dê uma agilidade maior para eles, diminua a sua margem, mas rode em escala para que compense isso daí para você, senão vai acabar no final não compensando. Se você mistura tudo, tanto os terceiros quanto a venda final, você corre o risco, muitas vezes, de acontecer aqui o que o pessoal estava falando aqui, que é esse aliciamento das pessoas, e muitas vezes, e outra coisa também, né? Se você está na terceirização, seja parceiro do seu terceirizado. Não vai ficar tentando ir lá e passar a perna nele, não, e trazer o cliente para você. E o que faz perder a credibilidade também. Então, assim, para a gente encerrar, não ficar esse vídeo muito comprido também, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: existe dentro da comunicação visual muitas possibilidades de trabalho e muitos segmentos para se fazer. Então, atender o cliente final é um segmento, atender o terceirizado é outro, atender sua parte de router é um, só lona é outro, laser é outro, atende tudo ao mesmo tempo, constrói uma serralheria dentro, mais o design. Então, quer dizer, a comunicação visual é muito complexa. Você tem que entender e você tem que tentar achar aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem feito, aquilo que dá para você fazer de maneira diferente do mercado. Não concorrer em preço, e sim concorrer no seu posicionamento. Então, imagina que isso é a regra do jogo
para as modernidades e para esses anos que se adentram agora. Se você acha que isso faz sentido para você, pense sobre isso, estude. Se você caiu nesse vídeo aqui, você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal falando sobre comunicação visual, compartilhe o nosso vídeo, dá um hypar, se for os primeiros da semana, isso ajuda no engajamento aqui, né? E lembrar vocês também que todas as segundas-feiras, às 8 horas, aqui no canal falando sobre comunicação visual, nós temos as nossas lives com especialistas. A vantagem da tecnologia hoje, a gente consegue pegar uma pessoa lá do sul do país, outra lá do norte, que está fazendo bem feito dentro do segmento que ela decidiu atuar. E se você quer maratonar as nossas lives, maratonar os nossos vídeos, entra aqui no canal também, as lives estão na aba ao vivo. E aí você vai achar lá o Maxwell, o Lídio Laser, Matheus da Letra Caixa, né? O Thiago lá da Arte Final. Eu vou esquecer muita gente, porque tem muita gente boa, né, dentro. É só você entrar lá e escolher aquele tema que te mais interessa. Leonel, impressora 3D, né? Nossa, tem muita coisa legal, gente. Tem muita gente boa. O Freitas lá da Serilon, né? O Wagner, né, da Propaga. E aí nós temos uma agenda aí de toda segunda-feira às 20 horas. Se você puder nos acompanhar, manda lá a tua pergunta lá. Se você quiser que eu grave um vídeo para você na área da comunicação visual, para que faça essas reflexões, manda aqui no comentário, compartilhe o vídeo e faça com que o nosso canal seja empurrado para mais gente, para que a gente consiga adotar esse conceito e transformar a área da comunicação numa área cada vez mais profissional. Beleza? Então, gente, aqui é o Sérgio, mais uma vez, gravando para o canal, falando sobre comunicação visual. Até o próximo vídeo. Até lá.